O ano é 67. O cenário é um buraco úmido, escuro e cheirando a morte, 5 metros abaixo das ruas de Roma. Lá dentro, um homem idoso, com as costas marcadas pelo chicote e os olhos falhando, dita palavras urgentes à luz de uma vela que está quase se apagando. Nós fomos ensinados a olhar para esse momento e ver apenas um teólogo escrevendo versículos bíblicos. Mas a realidade daquele momento era muito mais tensa e perigosa. Aquele homem não estava apenas escrevendo sermões. Ele estava gerenciando de dentro de uma cova uma resistência subterrânea contra o maior império militar que o mundo já viu. Aqueles pergaminhos enrolados não eram apenas literatura sagrada, eram instruções de sobrevivência, contrabandeadas por uma rede de agentes invisíveis que passavam pelas barreiras romanas arriscando a própria degola. O que estava em jogo ali não era apenas tinta no papel, mas o futuro da única mensagem capaz de libertar a humanidade, protegida por um homem que sabia que seu tempo estava acabando. Muitas vezes, quando abrimos o Novo Testamento, temos a tendência de visualizar um ambiente calmo, como se o apóstolo Paulo estivesse sentado em uma escrivaninha de madeira polida, com uma xícara de chá quente ao lado, escrevendo calmamente reflexões teológicas para o futuro. Mas a realidade descrita em trechos como 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 28, nos mostra um cenário brutalmente diferente, onde cada palavra era forjada na bigorna do sofrimento e da urgência. Paulo não estava apenas ensinando, ele estava liderando uma resistência subterrânea contra a maior potência militar que o mundo já tinha visto. E fazia isso muitas vezes de dentro de um buraco úmido, cercado por fezes e escuridão. O Império Romano, com sua Pax Romana, esmagava qualquer dissidência, e os cristãos não se reuniam em templos com ar-condicionado, mas em porões, cavernas e fundos de casas comerciais, sempre com o medo de uma batida policial que poderia custar a vida de famílias inteiras. As cartas, portanto, não eram meros sermões dominicais. Eram documentos de sobrevivência, manuais de guerra espiritual e instruções de emergência para comunidades que estavam a um passo de serem aniquiladas pela cultura pagã ou pela perseguição estatal. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, pois o que estava em jogo não era apenas a organização de uma religião nascente, mas a preservação da própria verdade que libertaria a humanidade. Se essas cartas fossem interceptadas por um soldado romano que entendesse a profundidade daquela revolução silenciosa, elas seriam queimadas e seus portadores executados como traidores de César. O sistema de comunicação de Paulo era uma rede oculta, uma teia invisível de lealdade que operava bem debaixo do nariz do imperador Nero. Enquanto o império usava os cursos públicos, o sistema de correio oficial para mover ordens de execução e cobrança de impostos, Paulo utilizava escravos, comerciantes e mulheres corajosas para transportar o antídoto contra o veneno de Roma. Cada papiro enrolado, cada pedaço de pergaminho carregava o peso de uma responsabilidade eterna, e a tinta utilizada muitas vezes se misturava com as lágrimas de um homem que sabia que seu tempo estava se esgotando. Não podemos olhar para essas 13 cartas e ver apenas doutrina. Precisamos ver o suor frio de quem as escreveu e o coração acelerado de quem as recebeu. A atmosfera não era de tranquilidade acadêmica, mas de uma sala de guerra improvisada, onde as notícias que chegavam eram quase sempre alarmantes. Irmãos sendo presos, heresias destruindo a fé dos simples e divisões internas ameaçando implodir o que havia sido construído com tanto sacrifício. Paulo precisava ser cirúrgico. Ele não tinha o luxo de escrever rascunhos infinitos. Ele ditava com a urgência de um general que vê suas tropas sendo cercadas. O que temos em nossas mãos hoje é o resultado de uma mente brilhante,
operando sob pressão máxima, guiada pelo Espírito Santo, transformando crises locais em lições universais. E assim, no meio da sujeira de uma prisão ou na precariedade de uma viagem missionária, a maior literatura da história humana começou a ser desenhada, não com a intenção de ser bela, mas com a necessidade desesperada de ser verdadeira e manter a chama acesa enquanto o mundo tentava soprá-la. A imagem de Paulo precisa ser reajustada em nossa mente. Ele não era apenas um teólogo, ele era um estrategista militar de um exército que não usava espadas físicas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, ele revela que suas próprias correntes serviram para o progresso do Evangelho, infiltrando a mensagem até mesmo na guarda pretoriana, a elite da segurança de Roma. Imagine a complexidade de gerenciar dezenas de comunidades espalhadas por milhares de quilômetros, separadas por mares perigosos e estradas infestadas de bandidos, sem poder estar lá fisicamente para resolver os problemas. Paulo era um bombeiro que precisava apagar incêndios devastadores apenas com a força de suas palavras escritas. Ele recebia relatórios verbais de mensageiros que chegavam exaustos, trazendo notícias de que a igreja na Galácia estava se voltando para o legalismo ou que a comunidade em Tessalônica havia parado de trabalhar por uma compreensão errada sobre o fim dos tempos. Dentro dele havia uma pressão que poucos líderes suportariam sem colapsar. Ele descreve isso vividamente como a preocupação com todas as igrejas. Um peso diário que esmagava seus ombros mais do que as correntes de ferro em seus punhos. Quando ele ditava uma carta, ele estava projetando sua autoridade apostólica através do papel, tentando fazer com que sua voz ecoasse nas salas onde os irmãos se reuniam, como se ele estivesse presente em espírito, julgando e orientando. Mas aí acontece o inesperado. A distância física, que deveria enfraquecer sua liderança, acabou fortalecendo o registro escrito. Se Paulo pudesse visitar todas essas igrejas pessoalmente sempre que quisesse, talvez nunca tivesse escrito documentos tão profundos como a carta aos Romanos ou aos Efésios. A limitação imposta pela prisão forçou a criação de um legado documental. Deus usou o confinamento de seu maior general para garantir que as ordens de batalha fossem registradas para as gerações futuras, transformando instruções temporárias em decretos eternos. No entanto, essa gestão à distância tinha um custo emocional devastador. Paulo muitas vezes se sentia abandonado, traído e angustiado com a possibilidade de seus filhos na fé se perderem. Ele precisava usar uma mistura de ternura paterna e autoridade severa, alternando entre o consolo e a repreensão dura. Tudo isso sem ver o rosto de seus ouvintes. Ele tinha que confiar que o Espírito Santo aplicaria aquelas palavras nos corações duros. A cada frase ditada ao seu escriba, Paulo estava lutando contra o esquecimento e contra a distorção. Ele sabia que assim que o mensageiro saísse de sua vista, ele perdia o controle sobre a carta. Ela poderia ser lida, poderia ser ignorada, ou pior, poderia chegar tarde demais. Esse senso de urgência permeia cada parágrafo. Não há palavras desperdiçadas, não há conversa fiada. É a comunicação de um homem que sabe que a noite está chegando e que o inimigo não descansa, exigindo uma vigilância constante, mesmo quando suas próprias mãos e pés estavam imobilizados pelo poder de Roma. Para entender o desespero que movia a pena de Paulo, precisamos olhar para as trincheiras que estavam prestes a desmoronar, começando pela região da Galácia. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo não começa com elogios diplomáticos ou saudações calorosas como de costume. Ele vai direto ao ponto com uma indignação palpável. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou. A situação ali era crítica.
Falsos mestres haviam se infiltrado, agentes duplos dentro da própria fé, tentando convencer os novos convertidos de que a liberdade em Cristo não era suficiente e que eles precisavam voltar às amarras da lei cerimonial antiga. Paulo viu isso não como uma simples divergência de opinião, mas como um câncer que mataria o cristianismo no berço. Se ele não interviesse com violência verbal e clareza teológica absoluta, a igreja se tornaria apenas mais uma seita judaica irrelevante, e a mensagem da graça seria sufocada. Ele escreve com letras grandes, com a própria mão, gritando através do papiro para acordar um povo que estava sendo hipnotizado pelo erro. Mas se na Galácia o problema era legalismo, em Corinto o cenário era de anarquia moral absoluta, um verdadeiro caos, onde o sagrado e o profano estavam se misturando de forma obscena. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, chega ao conhecimento de Paulo que havia imoralidade sexual dentro da igreja que nem mesmo entre os pagãos se costumava ver. Um homem vivendo com a mulher de seu próprio pai. E o pior, a igreja, em vez de chorar e tratar o pecado, estava orgulhosa de sua suposta liberdade e tolerância. Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita, cheia de templos dedicados à deusa do amor carnal, e essa cultura estava invadindo a santidade da ceia do Senhor. As reuniões haviam se tornado competições de quem falava mais línguas. Os ricos humilhavam os pobres na hora da comida e a ressurreição dos mortos estava sendo questionada. Paulo precisava desmontar essa bomba relógio antes que ela explodisse e destruísse o testemunho do Evangelho naquela cidade estratégica. Só que havia um problema escondido. Paulo sabia que suas cartas poderiam ser a última chance de resgate. Em Corinto, sua autoridade estava sendo questionada por superapóstolos, que cobravam pelo ensino e ridicularizavam a aparência fraca e a oratória simples de Paulo. Ele teve que lutar em duas frentes: combater o pecado do povo e defender seu próprio direito de liderá-los. É uma batalha emocional intensa, onde ele expõe seu coração, sua vulnerabilidade e sua firmeza. Ele escreve não como um acadêmico distante, mas como um pai que vê a casa pegando fogo com os filhos dentro. A tristeza segundo Deus, que ele menciona posteriormente em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, mostra que o objetivo não era apenas corrigir comportamento, mas gerar um arrependimento profundo que salvasse a alma. Essas cartas são o registro de um resgate dramático, onde cada argumento era uma corda lançada para puxar a igreja para fora do abismo da irrelevância e da morte espiritual. Quando lemos sobre as viagens missionárias e o envio de epístolas, muitas vezes imaginamos um mapa com linhas pontilhadas que se traçam magicamente de uma cidade a outra, ignorando o terror real que significava colocar o pé na estrada naquela época. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo nos dá um vislumbre assustador do que esperava qualquer um que ousasse viajar. Perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios. As famosas estradas romanas, como a Via Ápia ou a Via Ignácia, embora fossem maravilhas da engenharia que conectavam o mundo, eram também corredores da morte para quem não viajava com escolta armada. Não existia policiamento para proteger civis comuns, muito menos mensageiros de uma seita ilegal. Um portador de carta solitário era um alvo fácil para bandidos, os chamados latrones, que não hesitavam em degolar um viajante por um par de sandálias ou por um saco de moedas, deixando o corpo apodrecer na valeta para servir de aviso. Mas o perigo não vinha apenas dos homens. A própria natureza parecia conspirar contra a propagação da mensagem. As cartas precisavam atravessar cadeias de montanhas congelantes, como os Montes Tauro, onde o clima mudava em minutos,
ou enfrentar a fúria imprevisível do mar Mediterrâneo, capaz de despedaçar navios de madeira como se fossem brinquedos. Não havia garantias. Entregar um pergaminho de Paulo não era um serviço, era um ato de sacrifício voluntário. O mensageiro sabia que, ao aceitar a missão, estava assinando um termo de risco de vida. Se o navio afundasse, a teologia de Efésios afundaria junto. Se o mensageiro fosse capturado por mercenários, as instruções de Colossenses virariam fogueira para aquecer criminosos na noite fria. A fragilidade física desses documentos sagrados é aterrorizante. Toda a doutrina que hoje sustenta a nossa fé viajou pendurada na cintura de homens e mulheres exaustos, expostos aos elementos, com nada além da própria coragem e da proteção divina para garantir que a palavra chegasse ao destino. E então havia o risco político, que era o mais silencioso e letal de todos. Carregar uma carta de Paulo, especialmente nos seus últimos anos, era carregar prova de associação com um prisioneiro do Estado, um inimigo da ordem pública. Se um soldado romano parasse um mensageiro para uma revista de rotina e encontrasse textos proclamando que Jesus é o Senhor e não César, aquele mensageiro poderia ser executado ali mesmo por sedição. Não se tratava apenas de logística, tratava-se de espionagem santa. Eles precisavam ser invisíveis, misturando-se com mercadores, fingindo ser viajantes comuns, enquanto carregavam em suas bagagens a dinamite espiritual que implodiria o paganismo romano. Cada quilômetro percorrido era uma vitória contra o inferno. E cada carta entregue era um milagre de sobrevivência que desafiava as probabilidades estatísticas de um mundo hostil e violento. Nesse cenário de alta tensão, surge uma das figuras mais impressionantes e subestimadas de toda a história bíblica, apresentada em Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Paulo a chama de nossa irmã Febe, que serve na igreja de Cencreia. A escolha de Febe para levar a carta aos romanos é um golpe de mestre e uma ironia divina. A carta aos romanos é, sem dúvida, o documento teológico mais denso, complexo e importante já escrito no cristianismo. Ela contém a explicação definitiva sobre a justificação pela fé, a depravação humana e a soberania de Deus. E Paulo confia esse tesouro inestimável não a um soldado, não a um príncipe, mas a uma mulher, que provavelmente escondeu o rolo de papiro entre as dobras de suas vestes para protegê-lo durante a viagem de Cencreia até a capital do império. Pense no peso dessa responsabilidade. Se Febe tivesse tropeçado e caído no mar ao embarcar, ou se tivesse sido roubada nas docas de Pozzuoli, a obra-prima da teologia paulina teria desaparecido para sempre da história. A jornada de Febe não foi um passeio turístico, foi uma missão de infiltração. Ela teve que navegar cerca de 1.200 quilômetros, dependendo da rota, atravessando um mar que os antigos chamavam de traiçoeiro, para chegar ao coração da besta, Roma. Paulo pede aos irmãos de Roma que a recebam no Senhor, indicando que ela não era apenas uma carteira, mas uma autoridade, uma protetora de muitos, inclusive do próprio Paulo. Ela era a portadora da voz do apóstolo. Quando a carta era lida nas reuniões domésticas em Roma, é muito provável que fosse Febe quem respondesse às primeiras dúvidas, quem explicasse o tom de voz que Paulo usaria em certas frases, servindo como a primeira exegeta da carta aos Romanos. Ela era o elo vivo entre o autor encarcerado ou distante e a audiência sedenta. A confiança que Paulo depositou nela quebra qualquer preconceito de que as mulheres tinham papéis marginais na estratégia apostólica. Aqui, uma mulher é a espinha dorsal da comunicação doutrinária. O que acontece em Roma com a chegada de Febe muda tudo. Ela entra na cidade não com armas, mas com a verdade que derrubaria o império séculos depois. Enquanto os senadores romanos discutiam leis efêmeras
e Nero planejava suas insanidades, uma mulher caminhava pelas ruas de paralelepípedos, carregando o verdadeiro poder que moldaria o Ocidente. A coragem de Febe é um testemunho silencioso de que a palavra de Deus sempre dependeu de servos, dispostos a serem mulas de carga para o Evangelho. Ela não escreveu a carta, mas sem ela, a carta não teria chegado. Sua missão foi cumprida no anonimato das estradas e dos portos, sem aplausos, movida apenas pela lealdade a Cristo e a Paulo. O legado dela está em cada Bíblia impressa hoje que contém o livro de Romanos. Cada versículo que lemos sobre a graça de Deus chegou até nós porque Febe não desistiu no meio do caminho. Enquanto Febe cuidava da missão crítica no Ocidente, no Oriente, especificamente na Ásia Menor, Paulo contava com um agente de ligação de extrema confiança chamado Tíquico. Ele é mencionado em Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, e em Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Tíquico não era um teólogo criativo ou um plantador de igrejas famoso por seus milagres, mas tinha uma qualidade que, naquelas circunstâncias, valia mais do que ouro. Ele era absolutamente confiável. Paulo o descreve como irmão amado e fiel ministro no Senhor. Quando Paulo estava preso, isolado e incapaz de viajar, Tíquico se tornou suas pernas e sua voz. Ele foi encarregado de levar não apenas uma, mas provavelmente um pacote de cartas simultâneas. Efésios, Colossenses e Filemão, circulando por uma das regiões mais espiritualmente perigosas do mundo antigo, onde o culto a Diana e a magia negra eram fortíssimos. A função de Tíquico ia muito além de entregar o papiro e ir embora. Paulo diz explicitamente: eu o enviei a vocês para esse mesmo fim, para que saibam a nosso respeito e para que ele anime o coração de vocês. Isso revela que as cartas não continham todas as informações. Havia detalhes sensíveis, notícias sobre a saúde de Paulo, sobre o andamento dos processos judiciais e sobre estratégias futuras que não podiam ser colocadas no papel por risco de interceptação romana. Tíquico era o disco rígido, humano, o portador das informações orais classificadas. Ele chegava nas comunidades, reunia os líderes e, à luz de velas, contava a verdade nua e crua sobre o sofrimento do apóstolo, ao mesmo tempo em que injetava ânimo naquelas igrejas amedrontadas. Ele precisava ser um diplomata habilidoso, capaz de navegar as tensões internas de comunidades como a de Colossos, que estava sendo atacada por heresias gnósticas, e ainda assim entregar a mensagem com a autoridade delegada de Paulo. Só que havia um problema escondido nessa missão. Tíquico também carregava a carta a Filemão, acompanhando o escravo fugitivo Onésimo de volta ao seu dono. Essa era uma situação socialmente explosiva. Tíquico estava, na prática, mediando um conflito que poderia resultar na morte de Onésimo pela lei romana, ou na divisão da igreja que se reunia na casa de Filemão. A presença de Tíquico servia como um escudo protetor para o escravo convertido e como um lembrete vivo da autoridade de Paulo para Filemão. Ele era o pacificador que garantia que a teologia sublime de Efésios e Colossenses fosse colocada em prática no chão duro da realidade social. Sem homens como Tíquico, que aceitavam ser a sombra para que a luz da palavra brilhasse, a rede de igrejas da Ásia teria se desintegrado em boatos, medo e desinformação. Ele foi o cimento invisível que manteve a estrutura de pé enquanto o arquiteto estava acorrentado. Se houve um homem que personificou o custo sangrento dessa rede de comunicação, esse homem foi Epafrodito, mencionado com profunda emoção em Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30. A igreja de Filipos, sabendo que Paulo estava passando necessidade na prisão romana, pois no sistema carcerário antigo, o prisioneiro dependia de fora para comer e se vestir,
enviou Epafrodito com uma oferta em dinheiro. Mas a viagem de Filipos a Roma, percorrendo a Via Egnácia e cruzando o Adriático, era uma maratona de exaustão que quebrava até os mais fortes. No meio do caminho, Epafrodito adoeceu gravemente. Não foi uma simples febre ou um mal-estar passageiro. O texto bíblico diz que ele esteve às portas da morte. Imagine a cena. Um homem sozinho, carregando dinheiro que não era dele, tremendo de febre em alguma estalagem suja ou à beira da estrada, sem remédios, sem família, sabendo que se morresse ali, a ajuda nunca chegaria a Paulo e a missão falharia. O drama se intensifica quando percebemos a angústia psicológica envolvida. A notícia de que Epafrodito estava morrendo chegou aos ouvidos da igreja em Filipos, e a notícia de que a igreja estava preocupada chegou aos ouvidos de Epafrodito, criando um ciclo de ansiedade que pesava mais do que a própria doença. Paulo, ao recebê-lo finalmente em Roma, não o trata apenas como um entregador, mas como um herói de guerra que sobreviveu ao fronte. Ele usa uma palavra grega rara para descrever o que Epafrodito fez. Ele jogou sua vida como em um jogo de dados, pela obra de Cristo. Ele apostou tudo, arriscando a própria existência física para suprir o que faltava no serviço dos filipenses. Epafrodito chegou a Roma fisicamente destruído, uma sombra do homem que partiu, mas com a missão cumprida. A carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, foi entregue de volta às mãos desse homem convalescente para fazer o caminho de retorno. E é aqui que a história ganha um contorno de suspense real. Paulo envia Epafrodito de volta não apenas com agradecimentos, mas com a própria carta aos Filipenses na bagagem. Aquele homem, que quase morreu na ida, agora tinha que enfrentar a volta, carregando um documento que ensinaria sobre a paz, que excede todo o entendimento. Se Epafrodito tivesse falecido na estrada de retorno, talvez nunca tivéssemos lido frases como "Tudo posso naquele que me fortalece". A sobrevivência de Epafrodito foi a garantia da sobrevivência do texto. Ele é a prova de que a teologia do Novo Testamento não caiu do céu em paraquedas dourados. Ela foi transportada nas costas de homens comuns que amaram a Deus a ponto de quase morrerem de cansaço e doença nas estradas poeirentas do Império. Para visualizar de onde saíram as últimas e mais pungentes palavras de Paulo, precisamos descer aos porões da história, especificamente ao que a tradição aponta como a prisão mamertina, ou o Tullianum. Descrito indiretamente no contexto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, onde Paulo diz que já está sendo derramado como oferta de bebida, este lugar não era uma prisão domiciliar confortável, como a descrita em Atos. Era o corredor da morte. O Tullianum era um buraco no chão, uma cisterna subterrânea fria, úmida e infestada de ratos, onde os inimigos do Estado aguardavam a execução. Não havia janelas, apenas uma abertura circular no teto por onde desciam a pouca comida e por onde, eventualmente, puxariam o prisioneiro para ser decapitado. O cheiro era insuportável, uma mistura de esgoto antigo e a podridão da morte, projetado para quebrar o espírito de qualquer homem antes mesmo de a espada tocar seu pescoço. Mas aí acontece o inexplicável. Paulo transforma esse buraco imundo no quartel-general da resistência cristã. Em vez de sucumbir à loucura ou ao desespero naquelas trevas absolutas, ele usa aquele espaço confinado para orquestrar o futuro da igreja. Dali, mesmo acorrentado e dependendo de Lucas, somente Lucas está comigo, como diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele continua emitindo comandos, pedindo capas, livros e pergaminhos. É uma imagem paradoxal e poderosa. O homem mais livre do mundo estava preso no lugar mais apertado de Roma. Enquanto Nero governava de um palácio dourado, cercado de luxo e paranoia,
Paulo governava os corações dos fiéis de um calabouço fedorento, cheio de paz e certeza. A luz que emanava daquele buraco escuro era mais forte do que o sol do meio-dia, pois ali estavam sendo redigidas as palavras que guiariam a humanidade por milênios. A conexão humana nessa rede torna-se vital aqui. Para que uma carta saísse dali, alguém tinha que ter a coragem de ir até a boca do poço. Subornar guardas, arriscar ser associado a um condenado à morte e recolher o papiro das mãos trêmulas do apóstolo. Onésiforo, mencionado em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 e 17, é um desses heróis que não se envergonhou das correntes e procurou Paulo diligentemente em Roma até encontrá-lo naquele estado deplorável. Visitar a Mamertina não era uma obra de caridade simples, era colocar um alvo nas costas. Cada visita, cada troca de mensagem era uma operação de risco. A prisão tentou silenciar Paulo, isolá-lo e humilhá-lo, mas falhou miseravelmente. As paredes de pedra podiam prender o corpo do apóstolo, mas não podiam prender a palavra de Deus, que vazava pelas frestas daquela masmorra para inundar o mundo. Escrever naquelas condições era uma tortura física que ia além da inspiração mental. Temos indícios fortes de que Paulo sofria de um problema sério na visão. Talvez a sequela daquela luz cegante na estrada de Damasco ou uma oftalmia crônica, comum na época. Em Gálatas capítulo 6, versículo 11, ele faz uma observação comovente. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de meu próprio punho. Isso não era apenas um estilo de caligrafia. Era a evidência de um homem que precisava forçar os olhos, aproximando o rosto do papiro, lutando contra a penumbra da cela e a própria falha biológica para deixar sua marca. Na maioria das vezes, Paulo ditava suas cartas a um amanuense, um escriba profissional, como Tércio, que se identifica em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Paulo andava de um lado para o outro, quando as correntes permitiam, ou sentava-se no chão frio, derramando o fluxo de pensamentos enquanto o outro escrevia. Mas o processo não era isento de dor. Imagine ditar cartas apaixonadas e complexas, enquanto correntes de ferro pesadas roçam nos pulsos e nos tornozelos, abrindo feridas na pele a cada gesto mais brusco. Em Colossenses capítulo 4, versículo 18, e em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, Paulo faz questão de pegar a pena no final e escrever a saudação com a própria mão. Eu, Paulo, escrevo esta saudação. Isso servia como uma assinatura digital da época, uma prova de autenticidade contra as cartas falsas que já circulavam em seu nome, mas também era um esforço hercúleo. Para um homem com as mãos possivelmente inchadas pelos maus tratos e a visão embaçada, traçar aquelas letras finais era um ato de pura vontade e amor. A tinta que manchava seus dedos se misturava com a sujeira da prisão, criando um documento que era, literalmente, sujo e sagrado ao mesmo tempo. Essa dificuldade física adiciona uma camada de peso a cada palavra que lemos. Quando ele escreve sobre paciência ou sofrimento, ele não está teorizando de uma biblioteca. Ele está vivendo aquilo na pele, sentindo a dor nas articulações e o ardor nos olhos, enquanto tenta garantir que a mensagem chegue correta. O ato de escrever era em si uma batalha contra o corpo que queria desistir e contra o ambiente que queria silenciá-lo. O custo físico da escrita nos lembra que a Bíblia não nos foi dada de graça. Ela custou a saúde, a visão e a energia vital de homens como Paulo, que gastaram até a última gota de sua força física para que a verdade espiritual pudesse ser lida por nós hoje. O contraste não poderia ser mais absoluto. Um homem confinado em um espaço minúsculo, vigiado dia e noite por um soldado armado, escrevendo sobre a liberdade infinita e as regiões celestiais. É exatamente isso que encontramos nas chamadas Cartas da Prisão.
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo declara que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pense na audácia dessa afirmação. Enquanto seus pés tocavam o chão imundo de uma prisão romana ou de uma casa sob custódia, sua mente e seu espírito navegavam por dimensões de glória que César jamais poderia conquistar. A teologia destas cartas não é uma fuga da realidade, mas uma invasão do céu na terra. Paulo não estava ignorando suas correntes, ele as estava ressignificando. Em Efésios capítulo 6, versículo 20, ele se autodenomina embaixador em cadeias. Para a lógica romana, um embaixador preso é um embaixador falido, derrotado. Para Paulo, as correntes eram apenas o uniforme de serviço de um diplomata que estava operando em território inimigo hostil. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra sobre o conteúdo dessas mensagens. O ambiente de restrição forçou Paulo a olhar para dentro e para cima, produzindo uma cristologia, o estudo sobre quem é Cristo, que é a mais elevada de todo o Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, ele descreve Jesus não apenas como um mestre ou um Messias judeu, mas como a imagem do Deus invisível, o Criador de tronos, soberanias, principados e potestades. Por que ele usaria essa linguagem tão cósmica e grandiosa? Porque ele estava no centro do poder mundial, Roma, onde o imperador era adorado como Senhor do universo. Paulo estava escrevendo uma teologia de confronto direto. Ele olhava para as insígnias imperiais, para o poderio das legiões romanas, e escrevia: Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Ele estava dizendo aos cristãos de Colossos e da Ásia: não se intimidem com Roma. O Jesus que adoramos é maior do que o Nero que nos persegue. Essa teologia foi forjada na pressão. Ela precisava ser indestrutível para sustentar a fé de pessoas que seriam jogadas aos leões. Essa profundidade, no entanto, vinha acompanhada de uma ternura desarmante, como vemos na carta aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria. Como pode um homem que não sabe se estará vivo na semana seguinte escrever "Alegrai-vos sempre no Senhor"? Isso desafia qualquer explicação humana sobre o estado emocional de um prisioneiro. Paulo estava ensinando, através de sua própria experiência, que a alegria cristã não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão inquebrável com a fonte da vida. As cartas do cativeiro são, portanto, o triunfo da mente de Cristo sobre a brutalidade do sistema romano. Elas provam que você pode prender o mensageiro, mas não pode prender a mensagem, e muito menos pode prender o espírito daquele que foi liberto pela verdade. Cada linha dessas epístolas carrega o DNA de um milagre, a capacidade de ver a glória de Deus através das grades de uma prisão. Entre os grandes tratados teológicos existe um bilhete curto, quase pessoal, que carrega em si uma carga explosiva capaz de demolir as bases sociais do mundo antigo, a carta a Filemão. À primeira vista, parece apenas um pedido de favor. Paulo pede a Filemão, um líder cristão rico de Colossos, que receba de volta Onésimo, seu escravo fugitivo que se converteu na prisão ao encontrar Paulo. Mas não se engane com a brevidade do texto. O que Paulo faz em Filemão, versículo 16, é revolucionário. Ele pede que Onésimo seja recebido não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Roma era uma sociedade construída sobre a escravidão. A economia, a estrutura doméstica e o poder dependiam da submissão absoluta de uma classe sobre a outra. Um escravo não era gente, era uma ferramenta que fala. Fugir era um crime capital, e o dono tinha o direito legal de marcar o fugitivo com ferro quente ou matá-lo. O que acontece aqui é uma subversão tática genial.
Paulo não escreve um manifesto político pedindo a abolição da escravidão por decreto, o que certamente levaria a uma revolta armada e ao massacre dos cristãos pelo exército romano. Em vez disso, ele planta uma semente no coração da relação entre senhor e escravo que torna a escravidão impossível de ser sustentada a longo prazo. Se Filemão realmente é cristão e aceita Onésimo como irmão amado, como ele pode continuar sendo seu dono de forma opressora? Como você pode possuir alguém que é parte do mesmo corpo de Cristo que você? Paulo usa a dívida espiritual que Filemão tinha com ele. Você me deve a sua própria vida, diz ele no versículo 19, para alavancar essa mudança radical. É um código moral que implora por amor, mas que funciona como uma ordem de libertação disfarçada. Ele estava desarmando a cultura romana por dentro, não com espadas, mas mudando a maneira como as pessoas se viam. Essa estratégia de infiltração pelo amor era muito mais perigosa para o status quo do que qualquer exército rebelde. Se a ideia de Paulo se espalhasse, que em Cristo não há escravo nem livre, como ele diz em Gálatas, toda a hierarquia social de Roma entraria em colapso. E foi exatamente o que começou a acontecer. A carta a Filemão viajou no bolso de Tíquico, protegida e escondida, para ser lida em voz alta na casa do próprio dono de escravos. Imagine a tensão na sala quando essa carta foi lida. Os olhares se voltando para Filemão, a expectativa sobre o destino de Onésimo. Ali, naquela sala, o evangelho estava sendo testado na prática. Não era teologia abstrata, era a vida real. Paulo sabia que para a fé cristã sobreviver e transformar o mundo, ela precisava funcionar nas situações mais difíceis e injustas da sociedade. O Código de Filemão provou que o cristianismo não veio apenas para levar as pessoas para o céu, mas para trazer o céu para a terra, transformando inimigos e desiguais em irmãos de sangue e de fé. O Império Romano era uma máquina centralizada. Tudo convergia para Roma, tudo dependia da cabeça do imperador. Se você cortasse a cabeça, o corpo entrava em caos, como aconteceu no ano dos 4 imperadores. A estratégia de perseguição romana baseava-se nessa lógica. Elimine os líderes, corte as cabeças visíveis, e o movimento morrerá. Eles achavam que o cristianismo era como uma cobra, mate a cabeça e o corpo para de se mexer. Mas o que Paulo construiu, guiado pelo Espírito Santo, foi algo que os engenheiros sociais de Roma não conseguiam compreender. Uma rede descentralizada, orgânica e antifrágil. As igrejas não eram filiais de uma sede administrativa em Jerusalém ou Roma. Elas eram corpos locais, completos em si mesmos, conectados não por uma burocracia, mas por uma corrente sanguínea invisível de cartas, mensageiros itinerantes e o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Essa visão eclesiológica era a maior defesa da igreja. Quando Paulo estava preso, a igreja de Filipos continuava operando. Quando os líderes de Tessalônica eram atacados, a igreja de Bereia continuava pregando. Não havia um único ponto de falha. A prisão de Paulo, que deveria paralisar a missão, na verdade ativou outros nós da rede. Em Filipenses capítulo 1, versículo 14, ele admite: a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais coragem a palavra de Deus, sem temor. A tentativa de silenciamento gerou um efeito multiplicador. Ao prender o general, Roma inadvertidamente forçou os soldados a assumirem responsabilidades de liderança, tornando a rede ainda mais robusta e difícil de ser erradicada. Essa estrutura de rede permitia que as cartas circulassem de forma viral. Paulo instrui em Colossenses capítulo 4, versículo 16.
Depois que esta carta for lida entre vocês, façam com que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês leiam a de Laodiceia. Havia um sistema de cópia e distribuição embutido no DNA da igreja primitiva. Uma carta chegava, era copiada freneticamente à luz de velas por escribas amadores, e as cópias eram despachadas para as cidades vizinhas. Se o original fosse destruído pelos romanos, 10 cópias já estariam circulando em outras regiões. Era uma guerra de informação, onde o Império, com toda a sua força bruta, não conseguia acompanhar a velocidade e a resiliência da internet de papiro de Paulo. Eles podiam matar os mensageiros, podiam queimar os rolos que encontravam, mas não podiam parar a rede, porque a rede não estava baseada em um lugar, mas em um relacionamento vivo entre as comunidades. O sistema que o Império não previu foi a sua própria ruína, pois não se pode matar o que não tem uma única cabeça física para ser cortada. Existe um momento na vida de todo grande guerreiro em que a batalha deixa de ser contra exércitos externos e passa a ser contra o frio, o tempo e a solidão. E esse momento é capturado com uma tristeza cortante em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 21. Paulo, o homem que sobreviveu a naufrágios, apedrejamentos e açoites, faz um pedido que parece trivial, mas que carrega uma humanidade devastadora. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele está na prisão mamertina, e o inverno está chegando. O frio nas celas subterrâneas de Roma era letal. A umidade penetrava nos ossos de homens jovens. Imagine o que fazia com um idoso cheio de cicatrizes antigas. Aquela capa não era um item de moda. Era a única barreira entre ele e uma morte lenta por hipotermia. A imagem do grande apóstolo tremendo no escuro, pedindo seu velho casaco de lã, desmonta qualquer visão de um super-herói intocável e nos apresenta um homem vulnerável, que sentia frio e precisava do conforto físico de um pedaço de pano familiar. Mas o pedido não para na capa. Ele pede os livros, principalmente os pergaminhos. Mesmo à beira da morte, com a sentença praticamente decretada, a mente de Paulo continuava faminta. Ele não queria apenas se aquecer, ele queria continuar estudando, continuar orando, continuar absorvendo a revelação de Deus até o último segundo de vida. Esses pergaminhos poderiam ser cópias do Antigo Testamento, ou talvez anotações das próprias palavras de Jesus que ele guardava como tesouro. Isso nos mostra que a chama intelectual e espiritual dele nunca se apagou. Enquanto esperava o carrasco, ele não ficou olhando para a parede em desespero. Ele transformou sua cela em uma biblioteca final. É uma lição poderosa sobre prioridades. O corpo pedia a capa, mas o espírito pedia a palavra. Ele sabia que a capa aqueceria seu corpo por alguns meses, mas os pergaminhos aqueceriam sua alma para a eternidade que estava prestes a começar. A urgência do pedido, procure vir antes do inverno, adiciona uma camada de suspense dramático a essa despedida. Paulo sabia que quando o inverno chegasse, o mar Mediterrâneo se tornaria mare clausum, o mar fechado para a navegação, devido às tempestades violentas. Se Timóteo demorasse, os navios parariam de circular e Paulo morreria sozinho, sem ver seu filho na fé, uma última vez, e sem receber o conforto daquela capa. É um grito de socorro contido, de um pai que quer ver o filho antes de fechar os olhos para sempre. Não sabemos se Timóteo chegou a tempo. A Bíblia guarda silêncio sobre esse reencontro, deixando-nos apenas com a eco da súplica de Paulo. Esse silêncio nos força a sentir o peso do isolamento que ele suportou para que o Evangelho chegasse até nós. O inverno não era apenas uma estação do ano, era o fim de uma era, o crepúsculo de uma vida que foi derramada até a última gota em favor de uma causa maior.
O confronto final entre o reino de Deus e o Império Romano culminou em uma estrada fora dos muros de Roma, provavelmente na Via Ostiense. De um lado, Nero, o imperador louco que usava cristãos como tochas humanas para iluminar seus jardins. Do outro, Paulo, um prisioneiro velho, baixo e possivelmente doente. Aos olhos do mundo, Nero venceu. A espada romana desceu, a cabeça de Paulo rolou e o corpo foi sepultado sem honras de Estado. Parecia o fim. Roma tinha o monopólio da violência e a capacidade de apagar a existência física de seus inimigos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo antecipa esse momento não como uma derrota, mas como uma cerimônia litúrgica. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele não via sua morte como um assassinato estatal, mas como a última libação, a última gota de vinho derramada sobre o altar de sacrifício a Deus. Mas a vitória de Nero foi uma ilusão completa e patética. A espada pode matar o mensageiro, mas não consegue decapitar a mensagem. No momento em que a lâmina tocou o pescoço de Paulo, sua voz, em vez de ser silenciada, foi amplificada para a eternidade. Nero cometeu suicídio poucos anos depois, odiado por seu próprio povo, e sua dinastia acabou em desgraça. O Império Romano, que parecia invencível, ruiu sob o peso de sua própria corrupção e das invasões bárbaras séculos depois. E Paulo? As cartas daquele prisioneiro executado sobreviveram ao fogo, sobreviveram à perseguição, sobreviveram à queda de Roma e se tornaram a base moral e espiritual de toda a civilização ocidental. Hoje, colocamos nomes de Paulo em nossos filhos e chamamos nossos cachorros de Nero. A história inverteu os papéis de forma humilhante para o tirano. A pena, fragilizada e molhada em tinta barata, provou ser infinitamente mais poderosa do que a espada forjada no melhor aço romano. Essa virada histórica nos ensina que a força bruta é impotente contra a verdade. Roma tentou queimar os rolos, tentou jogar os leitores aos leões, tentou varrer o nome de Jesus da história. Mas cada vez que eles matavam um cristão, a rede oculta se fortalecia. O sangue dos mártires, como disse Tertuliano, tornou-se a semente da igreja. A morte de Paulo não parou a rede, ela a validou. Se ele tivesse negado a fé para salvar a própria pele, suas cartas teriam perdido o valor. Mas porque ele assinou o que escreveu com o próprio sangue, aquelas palavras ganharam um peso de autoridade que nenhum filósofo grego ou legislador romano jamais conseguiu alcançar. Nero achou que estava se livrando de um problema. Mal sabia ele que estava criando o mártir mais influente da história, garantindo que as palavras de Paulo jamais fossem esquecidas. Ao olharmos para trás, para essa trajetória de sofrimento, estratégia e fé, somos confrontados com o milagre da preservação. Como é possível que pedaços de papiro frágil, escritos em grego koiné, transportados por estradas perigosas e escondidos de soldados romanos, tenham chegado intactos até a sua mesa de cabeceira hoje? Estatisticamente, essas cartas deveriam ter desaparecido. Elas não foram gravadas em pedra ou ouro, eram materiais perecíveis. No entanto, a providência divina blindou esses textos. Deus usou a rede oculta, Febe, Tíquico, Epafrodito, Lucas, Timóteo, para criar uma corrente ininterrupta de custódia. Cada copista que passava noites em claro transcrevendo letra por letra, cada crente que escondia um fragmento de carta dentro de um vaso de barro antes de ser preso, todos eles foram guardiões do tesouro que hoje chamamos de Novo Testamento. O legado de Paulo é uma tinta que nunca secou. Ela continua molhada, fresca e viva, reescrevendo histórias agora mesmo. Quando Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 17, a Europa foi virada de cabeça para baixo e a reforma protestante explodiu. Quando Agostinho leu Romanos capítulo 13, o maior teólogo da antiguidade
se converteu. Quando Wesley ouviu o prefácio de Lutero aos Romanos, seu coração foi estranhamente aquecido e o avivamento metodista começou. Essas 13 cartas desesperadas não são peças de museu, são organismos vivos. Elas continuam entrando em prisões modernas, em hospitais, em palácios e em favelas, libertando mentes e salvando almas com a mesma potência que tinham no primeiro século. A voz de Paulo, rouca e cansada na prisão mamertina, hoje soa como um trovão em milhares de idiomas ao redor do globo. E agora o bastão está com você. A rede oculta não acabou. Ela apenas mudou de formato. Hoje, não precisamos esconder pergaminhos nas vestes para atravessar o império, mas temos a responsabilidade de não deixar que essa mensagem pare em nós. Paulo cumpriu sua carreira, guardou a fé e deixou o registro. Ele fez a parte dele no grande esquema da redenção, orquestrando a expansão do reino de dentro de um buraco. A pergunta que fica ecoando nos corredores da história não é mais sobre o que Paulo fez, mas sobre o que faremos com o que ele nos deixou. A tinta está ali, pronta para escrever o próximo capítulo da história da igreja através da sua vida. As cartas chegaram ao destino. A pergunta é: você vai apenas lê-las ou vai vivê-las com a mesma intensidade de quem as escreveu acorrentado? Muitos arriscaram a própria vida para que hoje pudéssemos ter acesso a essas palavras em liberdade. Agora, a missão de manter essa verdade circulando está em nossas mãos. Faça parte desta aliança de quem busca profundidade bíblica. Inscreva-se no canal e envie este relato para alguém que precisa redescobrir o alto preço da nossa fé. E diga-me nos comentários: qual dessas cartas mais marcou a sua caminhada até hoje?